Beleza, então vamos nessa. Vamos abrir agora para vocês. Olha só. Compartilhando a tela aqui direitinho. Beleza, agora vai aparecer aí para vocês a tela. Isso, vamos tirar essas coisinhas aqui para a visualização ficar bem legal, bem bacana. Penso que chegou aí o nosso trabalho sobre filosofia política, tá certo? Repito, é um tema que nós já trabalhamos, já iniciamos, melhor dizendo, ok? E agora nós vamos dar sequência abordando outros aspectos da filosofia política, incluindo aí pensadores do porte de Platão. Não é pouca coisa, né, gente? Vamos lá, olha só. Deixa eu maximizar aqui agora. Beleza, e vamos logo para o primeiro tópico. Olha só, o que é que eu trago aqui? Nós vamos fazer algumas reflexões, algumas leituras, certo? E à medida que as lâminas foram aqui transcorrendo, a gente vai também Boa noite, fazendo umas professor. paradas. Boa noite. A gente vai fazendo umas paradas aqui para explicar, tá certo? Essa definição sobre a filosofia política, a política em si, na sua essência, é do pensador, do filósofo Nelson de Souza Sampaio. Ele diz: é a reflexão crítica e sistemática sobre o conhecimento político, sobre as essências, os fins e os valores da política. Porque, gente, não dá para viver em sociedade sem a política. Porque política é uma coisa que está dentro de nós. Política é a arte de gerenciar, é a arte de administrar. Então, veja, nós que somos, por exemplo, dono de casa, nós administramos o nosso lar. Tem regras, tem horário para os filhos dormirem, comerem ou chegar quando sair, tem determinadas condutas que precisam ser seguidas na nossa casa, que a gente não abre mão. Isso é política. Querendo ou não, é política, porque é negociação, é implementação de regras, é administração, é cuidar não só do que é nosso, mas do que é partilhado com os outros. Isso é política. Isso não é política partidária. Política partidária se faz através de agremiações partidárias, que são partidos políticos, né? Isso é uma outra coisa. Faz parte também da política. Mas política não é só isso. Política não é só a política partidária, não é? Envolve outros aspectos muito mais amplos, muito mais abrangentes do que meramente a política partidária, conforme estou dando exemplo para vocês. Numa escola tem política, porque tem regras, porque tem uma administração, porque tem determinadas condutas que precisam ser seguidas, porque tem o cuidado e o zelo com o que é público, mesmo que a escola seja privada, mas há o cuidado e o zelo com aquilo que é partilhado com outras pessoas, não é? Nas empresas tem política, na nossa rua, comunidade, no nosso bairro. Então, não tem como viver sem política, mesmo que você queira dizer assim: não gosto, não quero, não me envolvo, não faço parte. Você está cometendo um equívoco, não é? Exatamente porque a política ela está entranhada dentro do nosso dia a dia, fazendo parte do cotidiano da gente, mesmo que não percebamos, certo? Olha só uma outra definição aqui, ainda do que diz respeito à política e à filosofia política, mais especificamente, agora do Léo Strauss. Vamos aqui admitir mais uma pessoa, certo? Agora o conceito aqui partilhado com a gente, mais um. Como eu dizia, o conceito aqui partilhado com a gente do pensador Léo Strauss. O que é que ele diz sobre a política? Olha, consiste no intento, quer dizer, na intenção, no propósito de adquirir conhecimentos certos sobre a essência do político e sobre a boa ordem política ou ordem política justa. A gente vai ver, inclusive, não necessariamente hoje, que para os gregos, eles tinham como eu vou dizer, um conceito de justiça bastante peculiar.
e que, aliás, eu concordo com ele, tá certo? Ou com eles, principalmente Aristóteles, que falava muito nessa questão da justiça, e se não tivermos a oportunidade hoje, por conta do tempo, de abordarmos esse assunto, certamente teremos a chance futuramente. Mais um conceito, ó. Política vem do grego polis, como a gente já sabe, porque quem assistiu minha aula anterior sobre como surgiu a polis grega, nós abordamos esse assunto. A polis era uma cidade-estado, era uma cidade independente, com suas próprias leis, com seus próprios costumes e hábitos e cultura, né? Com seu próprio governo, cultuando seus próprios deuses. É como se fosse um país à parte, independente. Aí, continuando. E o campo de atividade humana que se refere à cidade e o estado de interesse público. Ou seja, público significa o quê? De todos. Política é a arte de governar. Como eu já falei, tanto a polis, uma cidade, quanto também uma escola, a casa da gente. Governar não é necessariamente estar num poder político, num cargo político, como deputado, vereador, prefeito, presidente, governador. Não necessariamente. Como eu disse, eu dei um exemplo. Nós governamos nossa casa. Nós governamos nossa vida, ou pelo menos deveríamos governar, né? Então já fazemos política intrinsecamente, mesmo que não nos demos conta disso, certo? E aí, continuando, a gente chega nos gregos, né? Como já falei, no Aristóteles. Olha só, política é uma continuação da ética. Para os gregos, não existia política sem ética. A gente ainda vai trabalhar a ética, né? A gente ainda vai abordar esse assunto futuramente. Mas mesmo que a gente não tenha abordado ainda, vocês têm uma certa noção, mesmo que baseado no senso comum, ou seja, no conhecimento popular, vocês têm uma certa noção do que é ética. Então, para os gregos, não tinha como trabalhar a política sem a ética, ou separada, divorciada da ética. E hoje a gente vê que tudo que mais falta na política atualmente é a danada da ética, né? Mas que a gente vai guardar essa explicação sobre a ética para um outro momento, que é produto de uma outra aula que a gente ainda vai ministrar para vocês. Aí, continuando o que Aristóteles dizia, só pode ser aplicada à vida pública. E aí ele está falando da ética pública, da ética, aquela que é aplicada para todos, independentemente, não a individual, não aquela que você tem consigo mesmo, são seus valores, os seus conceitos, visão de mundo, crenças, não é, etc. Não é essa questão individual, mas sim Aristóteles se refere à ética pública, ou seja, aquela que é aplicada a uma comunidade. Para Aristóteles, olha só, essa questão da tipologia do poder. A gente sabe que, falando de política, a gente fala de poder, certo? Mas não só existe um tipo de poder, ou seja, o poder político. Tem outros tipos de poderes, a gente aborda alguns aqui. Mas eu vou dar um exemplo que não está aqui no material, só para vocês entenderem como a coisa é complexa e diversa e ampla, não é? O poder o poder pátrio, o poder do pai, o poder que os pais têm sobre os filhos. Exercemos uma relação de poder. Os filhos não podem fazer com os pais o que bem entendem, não podem falar com os pais da maneira que bem entendem, não podem agir com os pais da maneira que bem entendem. Existe uma relação de poder aí, de hierarquia. Pais, filhos. É assim, tá certo? Querendo ou não, até mesmo na escola nós temos essa relação de poder, tá certo? O professor, ele não vai poder falar de qualquer forma com o aluno, mas também o aluno não vai poder também tratar o professor como ele trata os parceiros dele, né? Não é bem assim que a coisa funciona, ou pelo menos não tem que ser assim. E se a gente vai para o mundo do trabalho, é a mesma coisa. Então, uma coisa é o patrão, outra coisa é o funcionário. Uma coisa é o dono, outra coisa é o trabalhador.
Há uma relação de poder ali, envolvida, na relação entre ambos. Não é? Só para vocês terem uma ideia de como essa questão do poder ela é ampla. E o poder político? Certos cargos políticos confere àquele que exerce o cargo poder que fora daquele cargo ele não teria. Dá para entender bem, né? Não preciso nem dar exemplos. Aí vamos lá. Bertrand Russell diz: poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. Olha só. Poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. Vamos pegar como exemplo que eu dei do patrão e do empregado. O patrão tem o poder, ou seja, ele tem os meios que vai fazer com que o produto desejado seja concretizado, que é a produção do trabalhador, seja a venda, seja uma fábrica. O trabalhador vai produzir para o patrão, vai trabalhar para a empresa do patrão, para dar lucro para o patrão, para, enfim, produzir riqueza para o patrão, que são os efeitos desejados. E o poder está nas mãos do dono, que é o empresário, que é o burguês, que é o detentor do capital. Então fica bem claro aí essa relação de poder, tanto de acordo com o exemplo que eu acabei de dar, quanto na definição aqui do Bertrand Russell. As formas de poder são o econômico. A gente sabe que no mundo capitalista, quem tem dinheiro tem poder, não é? A gente diz assim, o dinheiro não compra tudo. É verdade, o dinheiro não compra tudo. Mas poder compra. Mas o poder, o dinheiro compra. Certo? Quem tem dinheiro tem poder. Essa é a grande realidade. A gente está no mundo capitalista. A gente não está no céu. Seria muito bom se nós estivéssemos no céu. Né? Mas eu acho que a gente está no purgatório. Né? Então, no mundo capitalista, é o dinheiro quem dá as cartas. E quem possui dinheiro, possui, portanto, poder. Então, poder econômico, poder ideológico. Eu vou dar um exemplo do poder ideológico. Você pode não ter o dinheiro, mas você tem a mente, que você pode lançar ideias e você pode influenciar pessoas através dessas ideias. Eu vou dar um caso aqui, como exemplo, que é a religião. Uma igreja, necessariamente, seja ela muçulmana, seja ela cristã, seja ela judaica, seja ela de matriz africana, como um terreiro de Umbanda, ou de Candomblé, ou de qualquer outro tipo de crença, toda religião ela tem um conjunto de ideias, de crenças. Grosso modo, a gente chama de doutrina, tá certo? E através dessa doutrina, as pessoas são doutrinadas, ou seja, elas são ensinadas, elas são bitoladas, elas são moldadas para agir de uma determinada forma. Vamos pegar uma religião que está mais próxima da gente, que é o cristianismo. Eu acho que todos nós somos cristãos, né? Todo mundo que está nessa aula é cristão, e mesmo que não seja praticante, um cristão praticante, aquele que está sempre na igreja, aquele que está frequentando os serviços sociais que a igreja muitas vezes presta em comunidades carentes, você é um cara meio afastado, assim, mas, enfim, provavelmente foi batizado, pode ser dito como cristão não praticante, tá? O que acontece? Olha só, no cristianismo a gente aprende que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse é um dos mandamentos, né? Do Novo Testamento. Amai o próximo como a ti mesmo. Então nós somos conduzidos a pensar de uma certa forma, agir de uma certa forma, falar de uma certa forma. Então, nesse sentido, o padre tem um poder sobre a gente, uma vez religiosos que somos, uma vez dispostos a obedecer fielmente à igreja. Quem tem poder sobre a gente? O padre, se for no catolicismo, o pastor ou o ancião, dependendo da igreja, tem esses títulos, né? O presbítero, o bispo, dependendo da igreja, tem essas denominações, entendeu? Eles exercem um poder sobre os fiéis, que somos nós. Então, é um exemplo de poder ideológico. Não é um poder financeiro que obriga a gente a fazer as coisas pela grana, senão a gente não ganha o dinheiro, senão a gente... Não é isso. Não tem nada a ver com grana.
tem a ver com ideias, por isso ideológico, entendeu? Tem a ver com comportamento, tem a ver com pensamento, tem a ver com atitudes, tem a ver com crenças e valores. É por isso que é ideológico, tá certo? E o poder político, que a gente já falou aqui, tá certo? Todos os outros tipos de poder, eles vão se encaixar num desses aí. Quer ver um exemplo? Eu falei do poder que o pai tem, e que os pais, né, pai e mãe, e os pais têm sobre o filho. É um poder econômico, é um poder político ou é um poder ideológico? É praticamente os três, viu? Praticamente os três. Tanto ele é econômico, porque muitas vezes os filhos são dependentes da gente, né, financeiramente. Principalmente se forem de menor, né? É um poder ideológico porque tem todo um conjunto aí de comportamento que nós exigimos que os filhos cumpram com relação a gente. O respeito, né? A atenção, a fidelidade no que a gente propõe, compromisso com as coisas, etc. Então, tem o componente ideológico e tem o componente político, uma vez que nós gerenciamos a nossa casa, o nosso lar. Nós governamos, nós pais, né? Que eu digo, nós chefes de família, mães de família, nós governamos a nossa casa. Então, tem um pouco aí dos três, né? E toda forma de poder que você imaginar vai se encaixar num desses três aspectos, ou em dois, ou em três, como eu acabei de dizer agora há pouco para vocês. Vamos lá. O Estado. O Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, detém o monopólio do uso da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nela vive. Max Weber. Quem é Max Weber? Max Weber foi um grande sociólogo alemão que viveu no comecinho do século passado, no começo do século XX, tá certo? Autor de diferentes teorias, diferentes tratados, livros, artigos famosos, e ele saiu com essa tirada que é absolutamente genial. Ele diz que o Estado tem o monopólio da força. Tá aqui, ó, na terceira linha. Detém o monopólio do uso da força física, da terceira para a quarta linha. O que é o monopólio do uso da força física? Desde que nós vivemos em sociedade e admitimos um poder político que vai estar acima da gente e vamos obedecê-lo, né, seja ele qual for, o prefeito pode não ser o prefeito que eu votei, mas se ele ganhou a eleição, ele é o meu prefeito. Né? E assim por diante nos demais cargos. Mesmo que eu não partilhe das ideias dele, ele governa o lugar que eu vivo, né? A cidade onde eu moro. Então, eu tenho que obedecer. Tipo assim, se agora na crise do Covid, o prefeito, a prefeita, no caso daqui de Serra Talhada, determinar que você não pode estar em bares a partir das 8 horas da noite, tem que estar em casa, eu não posso desobedecer. Eu tenho que acatar. Ah, mas eu não votei nela. Não interessa. Entendeu? Ela governa o lugar onde você vive, a cidade onde você mora. E se você desobedecer? Aí o Estado tem o monopólio da força. Pode usar a polícia, pode usar a guarda civil municipal, para, se for o caso, fazer valer a lei. Mesmo que seja preciso, para fazer valer a lei, o uso da força. É cacetete, é a cavalaria, é cachorro, é bomba de efeito moral, é gás lacrimogêneo, entendeu? Vai ser usado a força ali, se for o caso, para fazer valer, para fazer cumprir a lei. E todos têm que estar subordinados à lei. Mesmo que você não tenha votado naquele candidato que está no poder, que ganhou, que venceu e que governa a cidade, o estado ou o país. Uma vez sendo desobedecida a lei, o Estado ele pode utilizar-se da força física, certo? Para fazer
a lei valer e ser cumprida. O mesmo não pode ser dito com relação a mim. Eu não posso usar a força física para cumprir o que eu determino, o que eu quero, o que eu penso que é certo, o que eu imagino que é certo, o que eu acredito que é certo. Eu não posso usar a força, senão eu vou ser acusado de quê? De agressão, né? Posso ser processado, posso ser preso, posso ser até condenado exatamente por usar a força contra alguém, mesmo alegando que eu estava fazendo o que eu acredito que é certo, então eu posso amarrar, eu posso algemar, eu posso encarcerar, eu posso dominar, dar uma gravata, eu posso imobilizar. Não, não é assim não. Quem tem o uso da força é o Estado. Quem pode lançar mão disso, quando necessário, é o Estado. O indivíduo, não. A não ser, porque tudo tem exceção, né, gente? A não ser com relação à legítima defesa. Se agindo em legítima defesa, ou seja, para repelir uma agressão que notoriamente vai ser desferida ali para você, aí você usa a mão da violência não para fazer valer o seu pensamento, não para impor o que você pensa que é certo, mas para se defender, para repelir injusta agressão que está sendo desferida contra você. Aí tudo bem, você pode usar a força, mas para fazer com que as pessoas cumpram o que você acha que é certo, eu não posso usar a força. Só o Estado tem esse poder. Eu acho que ficou claro, né, mediante todos esses exemplos que eu acabei de dar, o que o Max Weber queria dizer com o Estado detém o monopólio do uso da força física. Sigamos. Como surgiu o Estado? Aí tem diversas teorias, tá certo? Tem uma teoria marxista, tem a teoria do contratualismo. A gente vai aqui devagar, quer dizer, a gente vai aqui refletir sobre algumas dessas teorias, tá certo? O Estado, que é o poder político que rege a nação, o Estado de Pernambuco, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, etc., e os municípios, né, Serra Talhada, Arco Verde, Porto Alegre, Recife, etc. Então, o Estado é esse poder, é esse arcabouço, é essa instituição composta pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário. A gente vai trabalhar os três poderes numa outra aula, tá certo? Então, o Estado nem sempre existiu. Nos antropotempos, lá atrás, o homem vivia em bandos. Lá na pré-história, né? Não tinha escrita ainda. Veja você o raciocínio que eu vou fazer. O homem vivia em bandos. E sempre que ele queria alguma coisa, por exemplo, está com fome, vai caçar, vai procurar algum alimento, raiz, coletar frutos, tentar matar algum animal, ou pescar, etc. Sempre que ele queria fazer alguma coisa, ele ia lá e fazia. Se você. Veja, vamos imaginar um bando de nômades invadindo o território de outro bando de nômades, mas naquele momento eles estavam, naquele trecho ali, usufruindo das benesses que a natureza oferecia. É uma região com muita caça, com um rio, portanto, peixes disponíveis para serem pescados, com oferta também muito grande de frutos, a região cobiçada. Aí um grupo chegou primeiro, está ali usufruindo das riquezas naturais, aí chega outro, que é nômade, que está passeando, né? E se estabelece ali também. Então eles vão brigar. Por que, que eles vão brigar? Porque antes do Estado era assim. Antes de existir o Estado. Você fazia a justiça com as próprias mãos. Você fazia valer o seu direito através da violência, através da briga, através da luta, da imposição da força. E aí, quem fosse o mais forte, vencia e ficava com os recursos naturais. Qual dos dois grupos ficou ali com aquela área rica em peixes, rica em caça, rica em frutos? Qual dos dois grupos? O que já estava, o que chegou primeiro,
ou o que invadiu, que veio depois? Quem ficou foi o mais forte. Valia a lei do mais forte. Não tinha Estado, não tinha rei, não tinha lei, não tinha governante, não tinha política, não tinha nada. Você fazia valer a sua vontade através do uso da força. Dá para entender bem, né? Aí você consegue também perceber, pessoal, a importância do Estado. Porque o Estado, ele vai acabar com tudo isso. Porque eu vou abrir mão desse direito que eu tinha de fazer a justiça com as próprias mãos. Agora eu passo esse controle, esse direito, essa função para o Estado. É o Estado quem vai. Se houve um abuso, um crime, se houve um atentado contra mim, se roubaram alguma coisa minha, eu não vou lá fazer justiça com as minhas próprias mãos e agredir a pessoa que roubou e estapear e bater e talvez até matar. Não. Quem tem que fazer isso, não matar, né? Que aqui não tem pena de morte no Brasil. Mas quem tem que fazer isso é o Estado. Eu vou até uma instituição pública controlada pelo Estado, que é a polícia, prestar queixa, vai abrir um inquérito. Se eu tiver como pagar um advogado, eu vou constituir um advogado. Se eu não tiver, pode ser um defensor público, né? Vai ter um julgamento, o Poder Judiciário vai agir. Tem toda uma estrutura que vai cuidar disso, que vai apurar, investigar, julgar, punir, se for o caso. Eu, vítima, não vou fazer nada. Eu vou provocar o Estado para o Estado fazer isso. Eu vou iniciar, né, a petição às instituições para que o poder público atue e faça isso. Então acabou aquela coisa de quando era na pré-história, de que vale o direito do mais forte. Vale o direito daquele que se impor, daquele que conseguir se impor pelo uso da força. Desse jeito não era legal. Né? Tá me entendendo a importância do Estado? Então, não vou ter mais tempo para avançar. Tem muita coisa para a gente discutir, mas eu vou pelo menos terminar essa lâmina aqui para poder a gente fechar a aula de hoje. Então, olha só o que é que diz aqui, ó. O que deve ser o Estado? Resposta liberal, porque tem a visão liberal, a visão marxista, e eu vou explicar para vocês direitinho tudo que é isso. Mas não vai dar tempo, gente, porque leva um certo tempo, eu gosto de dar exemplos, né? Eu gosto de contar causos, entre aspas, para poder contextualizar, né? É aquilo que a gente está estudando de forma que se torne mais claro o entendimento e mais fácil a compreensão. Então, vou encerrar e na próxima aula, se Deus quiser, a gente discute mais sobre esse importante tema, pessoal. Foi muito bom, foi muito produtivo, foi muito legal. Eu espero que vocês tenham aí entendido tudo aquilo que a gente tinha para passar para vocês. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima, se Deus quiser.